Um voo solo de grandes músicos do rock. A partir de agora, em altos plays de álbum solo. Nesse episódio eu fiz uma seleção bem bacana com alguns álbuns solo que merecem e muito a nossa audição. Resolvi então trazer aqui para os holofotes alguns álbuns não tão conhecidos, não tão populares e até às vezes esquecidos, que vale a pena a gente lembrar, mas de grandes artistas da história da música e da história do rock principalmente. Sim, não tem nenhuma ordem de preferência. É claro que existem vários outros artistas com carreira solo tão boa quanto nas suas bandas originais, mas o filtro que eu fiz aqui foi uma busca aleatória para trazer para o holofote, então, alguns álbuns que eu acho que não aparecem muito, até na própria carreira solo desses artistas que eu vou trazer aqui. Então, vamos lá, vamos começar esse baile por grandes álbuns solo. De novo, hein? Merecem e muito a nossa audição. E eu começo com um dos grandes frontmans, um dos grandes vocalistas na história do rock. Tô falando desse aqui, ó. Esse carinha aqui, genial. O Roger Daltrey, com o álbum As Long As I Have You, lançado em 2018. Esse aqui é o 10º álbum solo, né, do Roger Daltrey, vocalista do The Who, né, nem precisa lembrar vocês, mas é um álbum assim que, enfim, até pode dizer que é relativamente recente, né, de 2018, gravado entre uma turnê e outra do The Who, e com colaboração do próprio Pete Townshend, o companheiro de banda, assim, gostou tanto do trabalho que o Roger Daltrey estava trazendo, assim, nessas gravações, que resolveu colaborar com ele, e tá aqui, então, deixa a capa aqui para vocês, mostrando também a contracapa aqui no Roger Daltrey, que já começou nos anos 70, né, a lançar alguns trabalhos solo e tal, e esse aqui realmente, pelo menos para mim, assim, pelo que eu notei, assim, passou totalmente em branco, assim, pela maioria das pessoas, e é um álbum que é fácil de encontrar, e digo mais, não é um disco caro de comprar, inclusive em lojas online, fica a dica aí para vocês. Deixa eu mostrando também aqui a parte interna aqui, né, que vem o LP, que traz aqui as letras, ficha técnica completíssima, e tem um detalhe, né, ele tem 11 faixas aqui nesse álbum. Dessas 11 faixas tem a participação do Pete Townshend em pelo menos 7 músicas. Apenas 3 músicas desse disco são composições próprias do Roger Daltrey, o resto é uma miscelânea assim, de grandes referências que ele tem, e até atualizando algumas delas que eu já trago para vocês. Deixa eu mostrando aqui também o outro lado, ó, tem o detalhe aqui do adesivo, né, que traz aqui mais informações e, obviamente, marca aqui a participação do parceiro, né, do Pete Townshend. E aqui, então, a gente tem 11 faixas, 7 com o Pete Townshend, 3 composições próprias do Roger Daltrey e algumas surpresas que eu já vou trazer para vocês. Antes, deixa eu mostrar o label também. Essa aqui é uma prensagem europeia que sai pela Polydor, e tá aqui em 2018, tá aqui o label, né, aqui. E o bacana desse disco, claro, além de impressionar muito, assim, que, nossa, a potência vocal do Roger Daltrey, né, ainda em 2018, assim, é impressionante, cantando muito, com muito feeling. E o que a gente vai encontrar nesse álbum aqui? É muito da pegada, assim, principalmente das grandes referências do próprio Roger Daltrey e do próprio The Who, assim, tem muita coisa. A pegada do disco vai muito numa levada de rhythm and blues, né, do R&B dos anos 60. Não é à toa, inclusive, que o título do álbum aqui, As Long As I Have You, é um dos grandes sucessos da soul music, interpretado em 1964 pelo Gamete Means, né? E é um dos grandes hits e uma das músicas prediletas minhas, assim, dessa turma do R&B, assim, eu acho que ela sempre teve uma pegada muito para cima, assim, e ele impõe isso aqui de uma maneira muito legal mesmo, assim, com as guitarradas, assim, muito loucas, assim, fortes do Pete Townshend, assim, ficou
uma das versões mais legais que eu já ouvi dessa música, que é um grande clássico do Rhythm and Blues. Tem outros grandes detalhes aqui em músicas que ele interpreta, então, né, que ele traz alguns covers, de novo, com uma pegada de muito Rhythm and Blues dos anos 60, principalmente, né? Por exemplo, deixa eu ler aqui para não errar. A gente tem ainda, por exemplo, You Haven't Done Nothing, do Stevie Wonder, uma versão maravilhosa. Tem uma das grandes surpresas aqui, é a faixa Into My Arms, que é uma composição do Nick Cave, e aqui também ainda aparecem uma composição, por exemplo, do Stephen Stills, né, do Crosby, Stills & Nash, né, o Stephen Stills, com a música How Far, e tem ainda I've Got Your Love, que é do Boz Scaggs. Então aqui a gente realmente vai ter uma dimensão bem legal assim, e atualizada das próprias referências, então, do Roger Daltrey aqui, e como eu disse para vocês, a faixa título, assim, é uma das melhores interpretações nos últimos tempos que eu já vi do próprio Roger Daltrey, então fica aqui uma dica de um álbum que eu acredito mesmo que passou super batido e vale você correr atrás. Tem nas plataformas de streaming também, e como eu falei para vocês, é um álbum que também não costuma aparecer com altos valores, assim, dentro dessa coisa surreal de altos preços nos LPs. É um disco que a gente pode eventualmente encontrar ainda por um ótimo preço nas lojas online, principalmente. Então fica aqui nosso primeiro voo solo aqui, digamos assim, né, nessa seleção que eu estou trazendo para vocês, com o grande e magnífico frontman do The Who, ele, Roger Daltrey. Agora para a turma que curte e curte bastante, né, aquele rock sulista norte-americano, né, o famoso Southern Rock, vou trazer aqui para vocês uma obra-prima e muito emocionante. Vocês vão entender por quê, porque eu vou contar para vocês sobre este álbum aqui do Greg Allman, o Southern Blood, lançado em 2017, né, o Greg Allman, né, do Allman Brothers Band, aqui mostrando a capa, linda essa fotografia aqui, tem muito significado, inclusive, nessa foto, né, que eu já vou falar para vocês aqui, a contracapa, tá, esse álbum, então, lançado em 2017, que, infelizmente, é um álbum póstumo, né, é o álbum de despedida, infelizmente, do grande Greg Allman. Deixa eu mostrar a parte interna, que é linda, que mostra as sessões de gravação aqui. Então, esse é o álbum de despedida, né, o álbum póstumo, lançado 4 meses depois da morte do Greg Allman, que faleceu em 27 de maio de 2017, devido a um câncer no fígado, né, desse grande músico. Então, deixou essa obra aqui, né, que foi sendo gravada assim, né, nos últimos momentos de vida do Greg Allman, assim, inclusive isso reflete até em algumas escolhas da produção. Ele foi coproduzido com um super produtor, o Don Was, né. Deixa eu, antes de falar um pouco mais, mostrar alguns detalhes bem bacanas. Isso aqui é uma edição limitada, especial, que vem com, olha que beleza, que coisa linda essa gravura, assim, do Greg Allman, então, nesse álbum de despedida, né, dele ali, que foi gravado também, e também não deixa de ser um complemento, né, uma homenagem póstuma, assim, e também dele pensando nessa gravação, né, ele sabia que infelizmente não tinha muito tempo, e esse álbum, então, essa outra parte aqui que é super bonita, que vem o play, esse álbum produzido pelo Don Was, ele foi todo gravado nos estúdios Fame, né, em Muscle Shoals, famoso estúdio, né, do Alabama, que foi onde começou, de alguma maneira, o próprio Allman Brothers Band, né, o Hourglass, a banda que eles tinham antes, começou gravando lá. A própria relação do Duane Allman com o Muscle Shoals sempre foi muito forte, né, ele era um dos músicos de estúdio, então chega a ser também super marcante, assim, essa despedida dele, né, dos estúdios, gravando num estúdio, assim, que acompanhou muito de perto a carreira dele, né, tanto com o Allman Brothers, né, e até antes do Allman Brothers com o Hourglass, né, a banda que eles tinham antes. Lindas fotos aqui das sessions, assim, e realmente ele estava já muito fragilizado, e a opção, assim, tanto do Don Was quanto ele, assim, não foi eles não conseguiram terminar algumas composições próprias e tal, ele estava realmente muito fragilizado, e eles acabaram, então, optando até por trazer alguns covers. Deixa eu mostrar o LP, que é lindo demais, né, tem todo esse lance, assim, da lama do sul, ó, ele tem
uma cor assim marrom, opaca aqui, né? Aqui então, lado e o label também. Esse aqui é um lançamento que sai pela Rounder Records. Isso aqui é uma prensagem original americana, então, e uma edição limitada, especial, então, que vem com uma gravura super bonita, assim, né? Deixa eu mostrar de novo, porque é lindo isso aqui. Logo, logo vai para minha parede também, porque eu acho super bonito, assim. E o que a gente vai encontrar aqui? Aqui tem algumas interpretações do Duane Allman super curiosas, e tocantes, né? Realmente é um álbum de despedida, né? Um álbum que saiu 4 meses depois que ele faleceu, e tu vê que ele já estava, enfim, realmente se despedindo dos amigos. São músicas bem tocantes. A interpretação dele, ele continuou até o fim com né, além de um grande instrumentista, um super vocalista, assim. Ele é uma das marcas, né, desse timbre, digamos assim, lá do sul dos Estados Unidos, né, tanto na voz quanto na própria métrica e interpretação. E tem, por exemplo, aqui ele toca uma que é realmente assim de dar uma choradinha junto, porque ele traz uma composição, né, do Bob Dylan, né, Going, Going, Gone, assim, que é quase que realmente uma grande despedida dele. Tem ainda aqui no álbum, além dessa do Bob Dylan, que se eu não me engano é a música que tá no Planet Waves, do Bob Dylan, né, então aqui é a faixa 3 do lado A, Going, Going, Gone. É emocionante. Ele tem ainda música do Grateful Dead, né, do Jerry Garcia, né, com o Robert Hunter, a Black Muddy River. Tem ainda tem música ainda do Tim Buckley, e também tem uma do Jackson Browne, que inclusive, né, que é a última faixa, né, a Song for Adam, que conta inclusive com a participação do próprio Jackson Browne. Então fica aqui uma super dica. É um disco lindo demais, é claro, pelo contexto, né, não é nenhum disco feliz, digamos assim, mas é um disco tocante, emocionante, que traz então a despedida de um dos grandes músicos, né, daqui ó, em cima dá para ver aqui o Don Was, né, que trabalhou com muita gente, inclusive com os Rolling Stones, Bob Dylan, toda essa turminha aqui, gravado então no Muscle Shoals, o que torna ainda mais forte ainda, né, a marca desse disco, por ter sido gravado então também essa despedida num estúdio que acompanhou e de muito perto boa parte da trajetória do Greg Allman. Então fica aqui a dica. É um disco que também passou talvez muito rápido pelos ouvidos de muita gente. É um disco que vale e muito escutar com muita atenção. Então aqui mais um grande álbum solo, né, do Greg Allman, do Allman Brothers Band, aqui com o Southern Blood. O próximo álbum que eu trago aqui para vocês foi inclusive o disco que me inspirou a fazer esse episódio especial sobre álbuns solos, porque é um álbum que eu estou escutando em loop nas últimas 2 ou 3 semanas. Não paro de escutar. É um disco que eu não tinha em vinil, eu tinha ele já em CD, mas enfim, consegui há pouco tempo, assim, realmente não para de rodar aqui no meu prato. E o que eu trago para vocês é esse cara aqui, ó, o David Coverdale, com o álbum North Winds, lançado em 1978. Este aqui é o segundo álbum solo, né, do David Coverdale, logo na sequência da saída do Coverdale do Deep Purple, né, ele gravou lá com Deep Purple, depois acabou ali a amizade, a brincadeira com eles, de alguma forma, né, porque vocês já vão entender, inclusive, esse álbum é lançado pelo próprio label do Deep Purple, mas enfim, na sequência que termina a fase Coverdale, podemos dizer assim, no Deep Purple, ele grava 2 álbuns solos. Esse aqui então é de 1978. O primeiro solo que eu não tenho aqui ainda é o Whitesnake de 1977, que também é um baita disco. Deixa eu mostrando também aqui a contracapa para vocês. Alto play, assim, realmente eu tô viciado nesse disco, assim. O Coverdale realmente é um dos meus vocalistas favoritos dessa turma mais do classic rock dos anos 70, principalmente, porque, sei lá, para mim ele tem uma pegada, como é que eu posso explicar para você, assim, não sei se você entender, mas ele tem uma malandragem na maneira de cantar, assim, muito natural, assim, não é nada forçado. Ele abre a boca e vai saindo, assim, como se estivesse conversando, assim. Ele tem, não sei, a minha explicação é essa, ele tem uma malandragem no vocal que poucos vocalistas contemporâneos a ele nessa época tinham, né? Deixa eu pegar o label aqui para mostrar para vocês. Como eu falei, ele sai pelo próprio label, né, do Deep Purple, né, a Purple Records.
lá em 78, aqui o outro lado também. Essa daqui, inclusive, essa aqui é uma edição nacional que sai, deixa eu ver aqui só para confirmar, mas acho que é isso, sai em 1986, o que faz de alguma maneira muito sentido, né, algum sentido esse disco ter saído no Brasil em 86, porque o Coverdale estava em alta aqui no Brasil, muito, né, em função do Rock in Rio que tinha recém acontecido, teve show do Whitesnake aqui, que foi um grande sucesso, foi uma das grandes bandas, e as gravadoras começaram a lançar tudo que tinha de envolvimento do Whitesnake, ou, né, os músicos paralelos, e saiu toda a discografia, né, a discografia solo também nos anos 80, aqui no Brasil, do Coverdale, o primeiro disco que infelizmente eu ainda não tenho. Isso aqui foi um super achado, eu já tinha ele em CD, e faz algumas semanas que eu consegui essa edição em vinil, que está inteirinha, deixa eu mostrar para vocês de novo, e tem um som incrível, uma edição nacional muito boa, recomendo para vocês ir atrás, então, deste segundo álbum do David Coverdale, sonzeira também, claro, pegada classic rock, mas tem até algumas conversas de algo que ele já de alguma maneira flertava também, né, de uma coisa mais groovada também em alguns momentos, algumas baladas sensacionais. Esse aqui tem outro detalhe, ele tem a produção do Roger Glover, né, que era o baixista do Deep Purple, né, que nem tocou com ele na época que, né, quando ele estava no Deep Purple, era o Glenn Hughes e tal, mas o Roger Glover, então, ele foi o responsável pela produção deste álbum aqui, se não me engano, até do primeiro álbum também, o Roger Glover, que não estava no Deep Purple, né, mas continuou administrando a produção de vários discos pelo label deles, né, pela Purple Records, e esse aqui é um dos grandes discos solo na história do classic rock, assim, né, de grandes músicos que tinham banda, né, depois na sequência ele lançou então 2 álbuns solos, e na sequência ele já forma o Whitesnake, e aí é toda uma outra grande história, mas fica aqui uma super recomendação, como eu disse para vocês, assim, meus vizinhos devem estar adorando o Coverdale, porque eu não paro de escutar esse disco aqui, eu estou apaixonado, assim, é um disco que eu voltei a me reconectar com ele agora nas últimas semanas, e realmente está em loop por aqui no Altos Plays, e vai continuar ainda por um bom tempo, o David Coverdale com o North Winds. Agora, um álbum que eu acho que dentro dessa lista que eu estou trazendo aqui, provavelmente não chega a ser assim tão desconhecido ou pelo menos obscuro para quem pelo menos já se envolve aí principalmente com o rock progressivo. Estou falando do primeiro álbum solo do vocalista do Yes, o Jon Anderson, com este lindíssimo álbum aqui, Olias ou Olias of Sun Hilo, lançado em 1976. Esse é o primeiro álbum solo, né, do vocalista do Yes. Essa capa maravilhosa, ele tem toda uma arte que eu já vou mostrar para vocês aqui, que é lindo demais. Estou mostrando também a contracapa, né? Isso aqui entrou, na verdade, toda a turma ali, toda a banda, né? O Yes, né, depois de 75, entre 75 e 76, todos os integrantes lançaram álbum solo, logo na sequência depois do Relayer, assim, e todos também saíram pelo próprio label, né, que já era o principal label do Yes. Todos os álbuns, né, da carreira solo saem pela Atlantic Records, e esse aqui não foi diferente, lançado em 1976, versão original brasileira, né, então, porque também, né, gente, o Yes em 75, 76 estava no auge no mundo inteiro e saía, então, no mesmo período mundialmente os lançamentos pela Atlantic Records. Então, realmente nessa época, assim, tanto o Jon Anderson, o Chris Squire, o Steve Howe, toda a turma, assim, e o próprio Alan White também, que já apareceu por aqui, gravaram álbuns solos. E a diferença, né, que eu vou começar a mostrar a arte para vocês, que é tão linda, e diferente dos outros integrantes do Yes, ele optou por não colocar a arte do Roger Dean, né, do capista do Yes, né? Então aqui ele resolveu trazer um artista chamado David Rowe para fazer a arte, mas de alguma maneira até conversa um pouco com as capas do Roger Dean, mas a opção do Jon Anderson, até para se distanciar um pouco, assim, ele optou por trazer um outro artista para fazer a arte. E, gente, não é qualquer arte. Olha que lindeza desse disco, que enquanto eu vou tentando mostrar para vocês aqui, ó, olha que coisa mais linda, né? Esse álbum é muito interessante, é claro que ele traz pegadas, né,
do rock progressivo, mas o John Anderson também aqui, algo até que se torna muito mais forte na sequência dos outros trabalhos que ele passa a fazer também em paralelo ao Yes, conversando também com o que a gente pode dizer da world music, né, trazendo elementos da música oriental, misturando com a música ocidental. E, gente, olha, de novo, tentar mostrar aqui para vocês, é difícil, mas é uma arte muito linda que, na verdade, vai contar. Ele conta. Esse álbum ele é inspirado e é o que traz aqui nessa arte, nessas histórias aqui. Ó, olha que coisa mais linda, né? É uma história muito louca. O álbum ele conta a história de um alien, né? Uma corrida espacial, né? Uma jornada para um novo mundo de alienígenas que estavam deixa eu mostrar também aqui a parte ele completo, né? Que estavam fugindo de uma catástrofe no seu planeta, né? E o tal que dá o nome, né? Que é difícil de falar, não sei se a pronúncia é Olias né? Olias ou Olias, né? Disso aqui, ele é o personagem principal, né? Que resolve construir essa espécie de barco, nave espacial e tal, para colocar tipo uma arca de Noé, só que só dos habitantes do planeta dele, para buscar novos planetas e novas civilizações, assim, né? Isso aqui, essa nave, digamos assim, tem até um nome que é o Moonglade, uma coisa assim, é muito louca, assim, tem toda a história, assim, se vocês pegarem esse disco, leiam, por favor, que não vou conseguir aqui pronunciar certinho, mas tem toda a história contada aqui, é muito lindo. Deixa eu mostrar uma outra parte aqui também, que é onde vem o disco, né, o encarte interno, que traz, então, aqui todas as informações, né, daqui, de ficha técnica, das letras, que são importantíssimas para contar essa história. Então ele é essa viagem muito louca, assim, desses alienígenas procurando um planeta para morar, né? Então tá aqui, realmente, né, gente, que arte maravilhosa essa aqui. É a edição brasileira, né, que felizmente contempla a mesma arte, coisa que nem sempre era muito comum de acontecer, mas traz a arte original, que é super linda, então, desse primeiro álbum solo do grande vocalista do Yes, o John Anderson. Recomendo a audição se você não escutou ainda, ou se você já escutou, é bom escutar novamente para relembrar esta grande obra aqui, então, que traz, obviamente, pitadas do rock progressivo, mas também já uma conversa mais, digamos assim, musical mais universal, que o John Anderson ele vai, ao longo dos próximos anos, ainda tornar isso mais característico nos trabalhos paralelos ao grande Yes. Então tá aqui primeiro álbum solo do John Anderson. E diferente do que a gente viu há pouco, né, eu trouxe um álbum um álbum talvez mais conhecido, assim, pelo menos para os fãs de rock progressivo, né, o disco solo do vocalista do Yes, o John Anderson. O próximo disco do artista que eu vou trazer aqui para vocês não chega a ser muito popular, eu pelo menos não vejo as pessoas falando, pelo menos da carreira solo dele, e também a própria banda não é tão assim conhecida, mas eu resolvi trazer aqui nesse episódio porque é um disco, dentro até desse episódio aqui, é o disco que eu mais quero que quem não conhece, que passe a conhecer, porque é um disco genial e tenho certeza que muitos de vocês, se não conhecem, quando escutarem, vão gostar e bastante. Trago para vocês este álbum que eu estou falando aqui, ó, do David Clayton Thomas, o álbum de mesmo nome, lançado em 1972. Tá aqui, a capa também não ajuda muito, né? Mas difícil, é que eu gosto dessas fotografias assim, mas é uma capa super simples. Aqui traz na contracapa já as ficha técnica, tá? Isso aqui, inclusive, é uma edição brasileira que sai em 1972. Deixa eu até mostrar já o label aqui para vocês. É uma amostra até, né, uma promocópia de rádio, né, aqui, que sai no Brasil aqui pela CBS, pela CBS, e o David Clayton Thomas, ele ficou conhecido principalmente, né, pela banda de Nova York, né, a Blood, Sweat and Tears, né, banda famosíssima ali do começo dos anos 70, que era uma grande formação de banda, assim, com metais, que conversava muito com o R&B, né, também até com rock clássico, principalmente, assim, mas tinha, digamos assim, a sua base melódica e de arranjo muito
nos arranjos, né, de metais e tal, uma banda de rock com R&B e tal, e que de alguma maneira até ficou bem popular no comecinho dos anos 70, né? Deixa eu ir mostrando de novo aqui a capa para vocês. E esse disco aqui é do, né, então o David Clayton Thomas era o vocalista do Blood, Sweat and Tears, e ele, enfim, ele tem uma carreira solo que até já começa antes, apesar dele ter nascido na Inglaterra, ele né, ali durante a Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ele migrou com sua família para o Canadá, para Vancouver, então ele foi muito cedo ainda, então ele é considerado, inclusive respeitado, e ganha muitos prêmios, tem Hall of Fame do Canadá, ele tá lá e tal, e ele já começa a carreira, ele já tem, diferente dos artistas que eu estou trazendo aqui, ele já tinha, de certa forma, uma carreira solo, antes de entrar para a banda, né, para o Blood, Sweat and Tears, e ele fica, depois dos anos 70, ele continua até com a banda, mantendo também a carreira solo, ele entra e sai da banda diversas vezes, assim, e, gente, esse disco é muito, mas muito bom mesmo. Eu recomendo para todos os meus amigos sempre. O cara vai lá, escuta esse disco que, né, de repente tá passando no garimpo. Esse aqui até aparece com certa frequência nos garimpos, pelo menos aqui em Porto Alegre eu já vi várias vezes. E foi numa dessas que eu acabei pescando, que ele pode passar, né, despercebido, né, com essa capa aqui e tal. Mas realmente isso aqui é daquelas, né, o que acontece até com uma certa frequência, digamos assim, nos anos 70, que, né, tem tanta coisa foi tanta coisa sendo gravada nos anos 70, que tem algumas pérolas que ficam escondidas, assim, dentro desse universo maravilhoso e gigantesco de discos lançados nos anos 70, e esse aqui é um que eu considero, então, realmente uma pérola perdida nos anos 70, ele tem uma interpretação vocal impressionante, uma escolha de repertório única, eu diria. Eu até vou destacar algumas. Assim, ele abre o disco, inclusive, com uma versão de Magnificent Sanctuary Band, Sanctuary Band, que é uma música que foi gravada também pelo Soul Man, né, pelo R&B do Donny Hathaway, e também o próprio Jerry Garcia, do Grateful Dead, também tem uma versão super famosa dessa música, mas a versão que ele traz aqui é algo genial. Deixa eu ir lendo aqui outros grandes destaques, porque tem isso, o destaque está tanto na interpretação e na entrega dele como performer e vocalista, os arranjos maravilhosos, mas o grande diferencial desse disco é realmente a escolha do repertório dele, que é impressionante. Deixa eu trazer mais alguns destaques aqui para vocês. Tem uma versão que é impressionante, que é daquela, eu costumo brincar entre algumas aspas, assim, que é daquelas que tu vai pro teu cantinho da tua sala, te aconchega e dá uma morridinha escutando literalmente, assim, porque é emocionante, que é a versão, a interpretação dele para Dying to Live, do Edgar Winter. É uma interpretação muito maravilhosa, é realmente, assim, eu acho azar, melhor inclusive do que a versão original, que é muito boa também, né, do Edgar Winter aqui. Ele faz uma interpretação incrível. Tem outra aqui que também é surreal, que até ele dá uma outra cara de alguma forma para a música, que é uma super balada, né, do Gram Parsons, né, a música She, que tá, se eu não me engano, acho que no primeiro álbum, né, do Gram Parsons, que é maravilhosa, assim, ele traz uma pegada um pouco mais swingada, até fugindo um pouco, assim, do que poderia ser o normal. Tem ainda Sing a Song do Gary Wright, que é também maravilhosa, assim, é algo impressionante, e uma versão matadora para uma música do Neil Young, que quando escutar aqui, me deixe saber o que você achou, porque ele traz para a música um arranjo de metais, assim, muito próximo do que ele fazia na banda, né, do que tinha já no Blood, Sweat and Tears. Ele imprime isso aqui e faz uma versão de Don't Let Them Bring You Down, do Neil Young, com os arranjos de metais lindos demais. Então, gente, por favor, escutem esse disco. Eu nem sei se tem em plataformas de streaming, talvez aqui no YouTube vocês encontrem e tal, ou se encontrar num garimpo, por favor, peguem então o David Clayton Thomas, de 1972, é um discão. Cada vez que eu escuto eu me impressiono cada vez mais pela voz dele, pelo timbre, pela escolha de setlist do repertório. Realmente é um repertório surreal. Então fica aqui, na verdade, a maior recomendação desse episódio, para quem não conhece ainda, é óbvio, por favor, faça isso por mim e por você.
vai atrás desse disco aqui do David Clayton Thomas. E para fechar esse episódio, mas obviamente não menos importante, muito pelo contrário, eu trago o primeiro álbum solo de um dos maiores gênios, pelo menos para mim, um dos maiores gênios da música mundial, da música pop, da música como um todo, um dos meus heróis. Ele, Brian Wilson, com um álbum do mesmo nome, esse aqui, por incrível que pareça, é o primeiro álbum solo, assinado como álbum solo dele, que sai em 1988, então aqui do líder máximo dos Beach Boys, né? A gente nem precisa muitas apresentações, mas também é um álbum curioso, assim, é claro, a gente fica muito, obviamente, e com toda certeza, em cima da discografia dos Beach Boys, né? E às vezes, de repente, o pessoal pode esquecer de escutar, te mostrando a contracapa aqui. Esse que é o primeiro álbum solo dele, que sai só em 1988, e inclusive, vamos lá, dando bem a real, assim, esse álbum de 88 é melhor do que qualquer coisa que os Beach Boys tenham feito na década de 80, né? Esse aqui é um álbum bem particular, assim, dele. Deixa eu mostrando o label, né? É o primeiro realmente que ele assina como Brian Wilson solo, né? Ele sai, essa daqui é uma prensagem brasileira que sai no mesmo ano pela Psy Records, e é um disco incrivelmente bom, assim, realmente é muito bom. Claro, tem um pouco, mas muito pouco da sonoridade ainda dos timbres ali dos anos 80, mas ele tem uma produção maravilhosa. Brian Wilson é, né, um gênio musical em arranjos, e ele não está sozinho nesses arranjos e na produção. Tem alguns detalhes que são importantes, como, por exemplo, a participação do Jeff Lynne, né, do Electric Light Orchestra e tal, e também que tem uma carreira solo brilhante e tal. Ele também produz e grava com o Brian Wilson algumas faixas aqui, ele toca baixo em várias faixas, assim, e o Jeff Lynne também assina a produção de algumas faixas. E tem um detalhe aqui que eu tava vendo agora, que é surreal, assim, não sei se vai dar para... se vai aparecer aí, mas vamos ver se dando um zoom, assim, porque, né, o Brian Wilson, enfim, com a saúde, sempre teve uma saúde mental, principalmente frágil, assim, teve toda aquela história de médicos que acompanhavam ele, né, e enfim, enfim, quem já leu biografias dele, assim, teve sérios problemas mentais, e sempre alguns médicos, entre algumas aspas, assim, acabavam até de alguma maneira, a meu ver, se aproveitando da fragilidade do artista. E olha que louco, inclusive, eu estava olhando aqui, ó, a produção executiva do álbum, não sei se vai dar para enxergar aí, ó, é do Dr. Eugene Eland, né, um doutor, um médico ali que estava acompanhando, então, o Brian Wilson. E, gente, é muito lindo esse disco, assim, realmente, ele é pouco lembrado, né, o que faz algum sentido, porque ele tem, né, muito mais peso, as referências diretas ao Beach Boys, mas ele abre, por exemplo, né, com uma música que acabou entrando no repertório do Brian Wilson e até dos Beach Boys na sequência, quando ele volta também a tocar com os parceiros de banda, os colegas de banda e tal, que é a música Love and Mercy, que é linda demais. E tem uma outra aqui que chama muito atenção, que é uma suíte até super longa, assim, a música mais longa do álbum, que é a que fecha o álbum aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, a Rio Grande, né, a Big River, que é uma música, assim, uma suíte musical digna dos tempos de loucura ali do né, pós-Pet Sounds, assim, de coisas, parece até, realmente lembra muito algumas sobras do Smile, assim, e é um disco, assim, super, digamos assim, fechadinho, ele em termos de mixagem, de gravação, assim, ele é coeso, assim, para mim, do início ao fim. Tem uma pegada musical muito interessante, até algumas sacadas de gravação, até talvez pela própria participação né, de assinatura de produção, de co-produção em algumas faixas do próprio Jeff Lynne, que é um super músico de estúdio também, um super arranjador, assim. Em algumas tem até aquela coisa meio wall of sound, que é uma coisa que o Brian Wilson sempre gostou, e o Jeff Lynne também levou isso muito também para Electric Light Orchestra. E fica aqui então uma recomendação de um disco que vale a pena você prestar atenção, é claro, se você já gosta dessa pegada dos Beach Boys, assim, não chega a ser tanto aquela coisa que remete muito mais a surf music e tal, mas é lindo demais. Obviamente tem todas as sacadas do Brian Wilson, de arranjos vocais, instrumentações super bem colocadas. É um disco realmente assim que até eu passo muito tempo sem escutar esse disco, e cada vez que eu escuto eu fico pensando,
puxa, eu deveria escutar mais esse disco, e é o que eu vou fazer a partir de agora, assim, dar mais atenção a esse álbum, e vale a pena. Se você gosta de Beach Boys, gosta dos trabalhos do Brian Wilson, esse aqui é um disco, é o primeiro disco solo dele, então, de 1988, que tem, então, uma super produção, ele é muito bem gravado. Essa edição nacional também não é difícil de encontrar nos garimpos, e não costuma ser muito caro, porque de repente o pessoal não dá muita bola, assim, mas na hora que tu colocar no teu prato, me deixe saber. Olha, eu tenho certeza que se tu é já da turma dos Beach Boys e do Brian Wilson, eu tenho certeza que você vai gostar deste álbum. Então, o primeiro álbum solo do Brian Wilson. Então foi isso, pessoal, um breve passeio por alguns artistas e seus álbuns solos aqui no Altos Plays, e fica, obviamente, a recomendação para vocês escutarem todos eles, caso você não conheça, ou então para relembrar, caso você já conheça. Foi um prazer estar com vocês, a gente se encontra a qualquer momento em outro episódio aqui no Altos Plays. Até mais.